Olá pessoal, vamos juntos para mais um vídeo discutir a educação capixaba, o processo de empresariamento da educação capixaba. Falo com você, professor, professora do magistério estadual ou professor, professora de qualquer parte do Brasil que queira entender um pouco, o que está acontecendo aqui no Espírito Santo, o processo de empresariamento da educação capixaba. Na parte 1 desse vídeo, discutimos aspectos mais gerais relacionados ao processo de empresariamento da educação. Vimos aí os marcos legais na década de 90, início dos anos 2000, passando pelos processos de contra-reforma do aparelho do Estado e como que esse cenário legal, político e econômico corroborou para a atuação sistemática do empresariado na educação pública brasileira. Falamos da ação dos aparelhos privados de hegemonia, os institutos, fundações, que vêm com aparência de ONG, de organização social, mas que na essência são instrumentos jurídicos para a atuação do empresariado na educação pública, disputando os fundos públicos, disputando mentes e corações, buscando incidir sobre políticas, dar diretrizes das políticas públicas, e no Espírito Santo não tem sido diferente, e é sobre isso que trataremos agora. O caso do Espírito Santo é um caso muito importante que precisa ser visto de forma paradigmática, como exemplo, já que tem sido tomado como exemplo a ser seguido pelos aparelhos privados de hegemonia. Priscila Cruz, do Todos pela Educação, Cláudia Constin, da FGV, frequentemente têm vindo ao Espírito Santo, têm se manifestado publicamente em tons elogiosos a esse aparelho privado de hegemonia, o Espírito Santo em Ação. A forma, o modus operandi, a maneira como lida com a educação, com a pauta da educação e como tem conseguido capilaridade para atuar em todo o Espírito Santo, tem chamado a atenção do empresariado nacional que quer replicar esse modelo e que busca pegar essas dinâmicas experiências capixabas e multiplicá-las em outras redes. Então vamos ver com atenção essa situação. Antes, todavia, é importante destacar o contexto em que nasce o movimento empresarial Espírito Santo em Ação. Anos 2000, final dos anos 90, anos 2000, o Espírito Santo vivia uma crise institucional, uma crise política, que a sua aparência trazia ali apenas elementos ligados à corrupção, a crime organizado, mas a sua essência se revela muito mais complexa e profunda. O trabalho de Mascarenhas, 2014, aqui embaixo na descrição, explica melhor esse contexto, que na nossa tese nós discutimos também, a partir de Mascarenhas. Na verdade, enquanto a nível federal as contrarreformas do aparelho do Estado aconteciam e o choque de gestão neoliberal acontecia, a nível estadual havia um descompasso entre economia e política. O crescimento econômico dado aí ao boom das commodities era o contexto econômico, e politicamente havia aí esses elementos de disputa entre as frações mais tradicionais das oligarquias estaduais, com a ala mais jovem que buscava implementar essas contrarreformas no aparelho do Estado também a nível estadual. É nesse contexto que nasce o movimento empresarial Espírito Santo em Ação, esse aparelho privado de hegemonia de frações empresariais na disputa pelo controle do aparelho do Estado. E o seu candidato, naquelas eleições de 2002, para o governo do Estado, era Paulo Artung do PSB, que desde aquele momento se apresentava com credenciais a fazer um choque de gestão na estrutura do aparelho do Estado, e era um intelectual orgânico do empresariado capixaba desde então. Uma vez eleito, Artung então governa não apenas com o aval do empresariado, representando o empresariado, mas como intelectual orgânico desse empresariado, umbilicalmente ligado a esse projeto que está aqui no poder no Espírito Santo desde 2003. Em 2003, o movimento empresarial Espírito Santo em Ação se institucionaliza através do seu estatuto, seu surgimento oficial de fato,
e nesse mesmo ano, né, já demanda para o governo do estado, para o aparelho do estado, projetos educacionais. Nossa Bolsa, Bolsa Sedu, que viria a se concretizar em 2006 e 2007, respectivamente. Tratou-se de 2 programas privatistas para a educação capixaba. As 2 primeiras iniciativas, além de privatistas, tinham característica fortemente corporativa, né? Se tratava de transferência de recursos públicos, ou seja, ataque ao fundo público para as empresas mantenedoras deste aparelho privado de hegemonia, né? O Bolsa Sedu, a compra de vagas de cursos técnicos profissionalizantes, né, em escolas privadas, pertencentes aí ao SINEP, Sindicato das Escolas Particulares, que eram mantenedoras do Espírito Santo em Ação, como a FAESA, por exemplo, e o programa Nossa Bolsa, que é a compra de vagas em universidades, em faculdades particulares, também vinculadas à SINEP, né? Recursos aí na ordem dos milhões foram transferidos para a iniciativa privada, recurso esse que poderia muito bem atender à necessidade de uma universidade estadual no Espírito Santo, poderia muito bem atender também às dinâmicas de melhoria da educação técnico-profissionalizante, aquele projeto, né, de uma educação integrada, né, que infelizmente não prosperou em terras capixabas. Então, o primeiro momento foi guiado por essa diretriz. O empresariamento na educação capixaba ainda não acontecia de forma profunda, porque nesse primeiro instante havia uma demanda imediata de ganhos corporativos do empresariado capixaba na educação. Mas não se engane, em 2006 nós tínhamos ali o lançamento do Plano de Desenvolvimento ES 2025 e neste plano estavam inscritas as demandas do empresariado na lógica de formação do chamado capital humano, né? Entende-se educação como uma forma de treinar força produtiva para o cenário capixaba. O segundo momento vai de 2014 a 2018. Lembrando que nesse curto vídeo não vamos contextualizar o aspecto da política capixaba nesse cenário todo, porque o vídeo ficaria muito longo e no nosso trabalho nós temos essas análises feitas, tá? A eleição de Casa Grande, por exemplo, em 2010, né? O caso em que 2013 para 14, Paulo Artung passa perna em Casa Grande e disputa a eleição, descumprindo com a promessa, né, de não disputar aquele pleito. Todo esse cenário é discutido no nosso trabalho e a gente pode até em outro momento, né, se concentrar só nessas temáticas que são muito interessantes, mas também demandam um tempo muito grande para explicar, né? Então vamos lá. O segundo momento, 2014 até 2018, o Espírito Santo em Ação dá um passo a mais, né? Primeiro que o Espírito Santo em Ação vai se organizando aí através da rede empresarial, essa rede empresarial com associações que são aparelhos privados de hegemonia empresarial menores que atuam no estado, né, em municípios, em micro-regiões. O Espírito Santo em Ação também vai criar, né, as suas escolas de lideranças, né? O Instituto Líderes do Amanhã, por exemplo, criado em 2011, vai se ampliar e vai começar a se organizar, se projetando também a aumentar a capilaridade. Então são aspectos importantes, mas o segundo momento é marcado mesmo pela atuação do Espírito Santo em Ação na educação pública através dos programas de educação em tempo integral, de escolas em tempo integral. Ricardo Ferraço, senador à época, em 2014, juntamente com Aridelmo Teixeira, Haroldo Rocha e os presidentes do Espírito Santo em Ação, vão lá a Pernambuco conhecer um modelo da Escola da Escolha, do ICE, e trazem esse modelo para o Espírito Santo. Implementam em Vitória e de forma autoritária implementam na rede estadual. Ignorando protestos, manifestações e diálogo com as comunidades, esse programa é implementado à revelia.
é implementado, né, inclusive com o fechamento de escolas, turmas, escolas do campo, a despeito do que, né, se posicionavam em magistério, através dos sindicatos, movimento estudantil, as comunidades. O governo Paulo Artung e o empresariado levaram, né, à frente esse projeto e, né, fizeram implementação então do programa Escola Viva, primeiramente em São Pedro e depois em vários municípios aqui do nosso estado. Lembrando que o ICE, o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, entrou no Espírito Santo a partir da mediação feita pelo Espírito Santo em Ação. Tá? Então, o Espírito Santo em Ação, nesse contexto, esse aparelho privado de hegemonia, servia como mediador das chamadas parcerias público-privadas. Nesse contexto, né, foi o principal articulador da chegada desses aparelhos privados, como o Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, né, e outros que começaram a atuar no Espírito Santo ou que aprofundaram a sua atuação em terras capixabas naquele cenário. Lembrando que o programa Escola Viva funcionou a partir de uma lógica perversa, que é a lógica da austeridade, a lógica do aprofundamento da desertificação neoliberal no nosso estado. Paulo Artung foi eleito com essa bandeira, inclusive, e amparado pelas frações empresariais capixabas, leva, né, em diante esse projeto de trazer um programa do empresariado, né, para a área educacional, no sentido de tirar recursos das escolas regulares para vender um modelo educativo pela via do empresariamento. Funcionou da seguinte forma, né? Contrataram então o Instituto Sonho Grande, Instituto Natura, contrataram consultorias financeiras para mapear, esquadrinhar onde tirar recursos da educação pública capixaba, né, da educação regular, da rede estadual, né, para dar vida à Escola Viva. Como assim? Começaram então a levantar quais turmas, turnos, escolas tinham piores IDEBs, tinham piores, né, notas e desempenho, e começaram a indicar o fechamento de turmas, turnos e escolas, né, e com a economia feita juntamente com a manutenção de um alto quantitativo de DTs, né, com essas economias feitas, entre aspas, economia, transferiu-se recursos para as escolas vivas, né? Então, assim, é um processo de vampirização das escolas regulares, tirar, né, recurso público de escolas regulares, deixando-as em uma situação de calamidade e dando vida a esse projeto empresarial chamado de Escola Viva. E foram realmente muitas manifestações, né, e esse processo foi bastante traumático para a educação capixaba. Quem já era da rede à época deve se lembrar bem, né, como foi difícil. Paulo Artung ganhando essa alcunha de imperador pela sua intransigência, elogiado pela mídia liberal e, né, completamente questionado pelo funcionalismo público e, né, pelos professores em especial. E em função dessa insatisfação toda, né, percebe-se um movimento de recuo de Paulo Artung nas eleições de 2018, em que, né, somava-se elementos contraditórios à sua candidatura, né, contrários à sua candidatura, a começar, por exemplo, né, pela greve, né, da polícia, né, a crise de segurança pública, a própria insatisfação, né, do magistério, das comunidades com o programa Escola Viva, e sem contar o fato que Artung também era o representante do programa Ponte para o Futuro, né, do governo Temer, aquele governo golpista, e tudo isso, né, criou um ambiente desfavorável à sua reeleição. Artung, né, cobra criada na política, não entra para perder, então não se candidatou, né, tirou a sua pré-candidatura, e Artung, um projeto, né, já dentro do projeto empresariado, é então um nome, né, que recebe o aval
do Espírito Santo em Ação, um aval das frações empresariais capixaba, disputa aquele pleito e vence, assim como é reeleito recentemente. E chegamos então no último momento, 2019 a 2023, ou até os dias de hoje, né? Porque continua esse processo, tá? Se no segundo momento o Espírito Santo em Ação se caracteriza mais objetivamente como mediador das chamadas parcerias, transformando cada secretaria de educação em uma Shark Tank, em um tanque de tubarões, porque promove a entrada de aparelhos privados de hegemonia empresarial para atuarem, né, onde estão atuando, no terceiro momento, a partir de 2019, o Espírito Santo em Ação não apenas vai mediar, como vai ele mesmo executar políticas públicas. Para isso, vai fazer o uso de todo o seu arsenal de capilaridade, né, construído através da rede empresarial. As associações da rede empresarial, né, a Cevila em Vila Velha, Messes no sul do estado, a Del em Linhares, a Cedic em Colatina, a EC em Cariacica, a ASES em Serra, né, Guarapari em Ação, em Guarapari, em Viana, Anchieta, enfim, vários municípios que vão dar esse suporte para o Espírito Santo em Ação sair da atuação mais centralizada na rede estadual e se encaminhar para as redes municipais. Esse movimento não é feito em vão, não é feito à toa. O empresariado atua pela lógica do capital, pela lógica, né, onde tem mais recursos também. Vamos lembrar que de 2017 até 2021, 2 programas importantes foram lançados a nível estadual para as prefeituras, né? O primeiro deles é o PAI, Pacto pela Aprendizagem, aqui no Espírito Santo, e o segundo deles é o PROET, um programa de incentivo à escola em tempo integral. Ambos projetos somados, os recursos chegam na casa do bilhão. Então, os olhos do empresariado brilharam com a possibilidade de administrar indiretamente esses recursos. E aí eu digo indiretamente porque, né, esses recursos vão para as prefeituras, né, colocam as escolas para funcionarem, e essas escolas vão ser geridas a partir de uma lógica. E a lógica empresarial, né, onde o Espírito Santo em Ação atua, né, é a que tem, né, reinado, né, a lógica empresarial através da metodologia do modelo Escola da Escolha e da tecnologia de gestão educacional lá do ICE, que foi transferido para o Núcleo de Educação do Espírito Santo em Ação, né, onde tem consultoras técnicas e técnicos em pedagogia e em gestão, né, que foram treinados para implantar dentro das redes municipais, né, esses modelos pedagógicos e educacionais. Olha o nível de sofisticação, então. Né, saiu de um patamar de mediar parcerias, de mediar relações com outros aparelhos, para ser agora, concomitantemente à mediação com outros aparelhos, ser o executor de políticas educacionais. É o Espírito Santo em Ação que ministra formações para a Secretaria de Educação, para a gestão da escola, para os professores e pedagogos, né? Tem um ciclo de 3 anos esse processo de implemento e faz um acompanhamento a longo prazo. E o Espírito Santo em Ação usa então de toda essa articulação. Olha como o processo de empresariamento vai se aprofundando. Se lá no início dos anos 2000 o processo era mais corporativo no sentido de extrair fundos públicos com a compra de vagas com o programa Nossa Bolsa, Bolsa Sedu, né? No segundo momento, era de mediar as chamadas parcerias, mediar relações público-privadas, né? E transformar as secretarias em Shark Tanks, em tanques de tubarões, operando ali toda a lógica do aprofundamento do empresariamento. Atualmente, de 2019 para frente, essa lógica se aprofunda a tal ponto que o empresariado passa a gerir, a dirigir, a propor e executar políticas e programas educacionais.
né? Daí para um processo de privatização da gestão, né, é um pulo. Em São Paulo já temos percebido isso, no Paraná também, no Espírito Santo, né, esse processo, né, está bastante avançado, como nós temos percebido aí, né, como nós nesse vídeo tratamos, como que o empresariamento está em um ritmo acelerado. Então, pessoal, esse foi um vídeo que traz de forma, né, sucinta elementos muito complexos, muito densos e que envolvem uma temporalidade grande. Claro que quando a gente faz esse movimento, muita coisa fica de fora, né? Muitos aspectos do contexto capixaba e da própria dinâmica de ganhos do movimento empresarial Espírito Santo em Ação acabou ficando de fora, mas você acompanha, né, com a leitura da tese, né? Aqui no canal também em outros momentos trabalharemos outras perspectivas, né, de falar mais sobre esses ganhos e sobre essas questões. Tá? Agradeço pela atenção nesses longos minutos que ficamos juntos aqui, né? Faça sua pergunta, faça sua contribuição, dialogue conosco, estamos juntos, que outros vídeos venham e que outros momentos para trabalharmos aí o direito à educação e a luta contra o processo de empresariamento da educação, porque, galera, educação não é mercadoria, a gente tem que se posicionar e lutar contra, né, essas diretrizes privatistas que têm chegado na educação pública. Juntos, né, somos mais fortes e vamos conseguir né, enfrentar essas forças do capital somente juntos, gente. Valeu, um abraço, tchau, tchau.